Um rato em um laboratório é livre para ir onde quiser, desde que permaneça nesse labirinto. Eu sou a Lu Ribeiro, esse é o Lu Explica, e já começo esse vídeo pedindo para que você se inscreva no canal se não for inscrito, ative esse sininho, se você já faz parte do canal, dá aquele joinha de lei, curte, comenta, compartilha, ajuda essa professora blogueirinha aqui a ganhar o mundo e vamos embora para o que interessa, que o tema de hoje é babadeira e a gente precisa conversar sobre essa taxação dos livros. Pois é, eu vou fazer algumas associações históricas e cinematográficas para que vocês consigam relacionar, tá? Para quem não está por fora, para quem não está sabendo dessa questão da taxação do livro, deixa eu explicar um rolê para vocês. O Paulo Guedes fez a seguinte afirmação: livro é produto da elite, por isso tem que ser taxado. E aí ele foi apoiado pelo tributarista Bernard App, tá? Então esse Bernardo App, ele concordou com o que Paulo Guedes falou, já que o livro é um produto da elite. Vamos lá, guardem essa informação e vamos voltar na história um pouco. Lá no governo de Júlio César, ele tinha uma política que era uma política chamada de pão e circo. O pão e circo consistia em dar comida e entretenimento para o povo, mas um entretenimento que era cedido e organizado pelo governo. Então, naquele momento, o circo eram as lutas de gladiadores. E aí a história foi passando, porém, esse modelo de política mudou os personagens, mudou um pouco o cenário, porém a ideologia continua sendo a mesma, a questão do controle. E aí, se a gente for passear um pouco pelos períodos ditatoriais, a gente percebe que os livros e o conhecimento sempre foram os primeiros a serem perseguidos. E não foi diferente aqui no Brasil. No período ditatorial, existia um editor de nome Enio Silveira, que viveu entre 1925 e 1996. Ele foi super perseguido no governo da ditadura militar aqui no Brasil, e ele tinha uma editora chamada Editora Civilização Brasileira, na qual ele se declarou comunista, de fato, e na qual ele publicava mesmo coisas indo de encontro àquele modelo governamental vigente naquele período. E aí a gente percebe que não só ele, tá? Mais de 140 livros foram censurados naquele momento. Inclusive, se vocês forem aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link de um artigo científico voltado justamente falando sobre Enio e falando sobre essas 140 obras que foram censuradas. Acho importante que vocês se apropriem do assunto, certo? E aí, se a gente também for passear pelas obras cinematográficas e literárias, a gente lembra da menina que roubava livros, que tem como pano de fundo a questão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E a gente percebe que em uma das primeiras cenas que ela tem contato com o livro é com os soldados queimando os livros que eram inapropriados para serem consumidos pelas pessoas. Se a gente for ver V de Vingança, que foi inspirado lá, pelo menos na parte do quadrinho, que foi criado pelo Alan Moore, a gente percebe que o V e ele tem um arsenal de livros que também foram censurados por aquele governo. E aí a gente consegue perceber também no conto da Aya, que foi a citação do início do vídeo, que existe também uma censura com relação aos livros e com relação às revistas. A gente percebe que o Fred, né, no caso, ele tem um arsenal de livros, não só ele, todos os comandantes têm acesso a esses livros e as mulheres não podem ler nem escrever. Né? Então a gente consegue perceber que a partir do momento que existe uma censura, existe também um controle com relação ao que a população pode ou não consumir.
E aí eu também volto para um fato recente que aconteceu ano passado, que foi na Bienal do Rio de Janeiro, no qual houve a censura com relação ao quadrinho de Vingadores, porque existiam dois homens se beijando na capa, completamente vestidos, e dentro do conteúdo do quadrinho não existia nenhum dos dois sem roupa, apenas uma troca de afetos. E aí Crivella, prefeito lá do Rio de Janeiro, decidiu censurar aquele quadrinho e foi aquela polêmica. E aí, Lu, onde é que você quer chegar falando todas essas coisas, já que Paulo Guedes ele não disse que ia censurar nenhum livro, ele disse que ia taxar os livros. Vamos lá. Ele afirma que os livros são um produto de elite. E a gente sabe que, em parte, realmente, quem tem mais acesso a muitos dos livros são as pessoas que têm uma melhor condição financeira. Porém, a gente também sabe que nos últimos anos a população considerada a classe C teve muito mais acesso aos livros devido às facilidades que muitas livrarias proporcionam, descontos, amenizam as taxas e tudo mais para que as pessoas tenham acesso. E outra, Paulo Guedes ainda falou que não tinha problema, eles iriam distribuir os livros para os pobres. Mas que livros vão ser distribuídos para os pobres? Quem vai escolher esses livros? Quem vai ter esse controle? Será que vai existir uma liberdade para essa escolha? Ou será que as pessoas vão ficar esperando paternalismo governamental? Entendem? Então, será que a partir do momento que o governo vai fazer essa caridade maravilhosa de ceder os livros para as pessoas que não têm condições de comprar porque não fazem parte da elite, será que esses livros vão ter conteúdos que realmente seriam do interesse dessas pessoas? E mais uma vez a gente percebe que a história está vetando o conhecimento e o acesso à liberdade de acesso para as pessoas de baixa renda, que é a maior parte da população, tá? Então, a gente percebe que realmente existem outras formas de censura. E eu queria deixar isso muito claro para que vocês façam essas associações históricas, sociocultural e dessa parte aí também da arte que imita a vida, né? E infelizmente. Então, eu queria trazer todas essas questões para vocês, lembrando de alguns detalhes, tá, gente? A Mina que Roubava Livros foi escrito por Marcos Zuzaki, e aí é uma obra de 2005, e a gente tem como protagonista a Liesel Meminger, que é a menina que rouba os livros, certo? E aí a gente tem The Handmaid's Tale, que é uma obra de Margaret Atwood, de 1985, e a gente tem V de Vingança, que é um quadrinho de 1982. E aí os filmes, todos viraram filmes, tanto A Menina que Roubava Livros, quanto The Handmaid's Tale, que virou uma série, e também tem um filme que é mais antigo, e a gente tem V de Vingança, que era um quadrinho e também virou um filme. E todos eles vão retratar esse cenário. Se vocês forem se aprofundar na parte de história que eu citei, lá do governo de Júlio César, vocês também vão perceber essa questão do pão e circo. E quando eu falei que muda o cenário, que mudam as pessoas, mas o modelo ideológico continua sendo o mesmo, a gente consegue perceber isso aqui no Brasil no futebol, né? Que é o circo que a maior parte da população consome. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu só estou dizendo que não é quer dizer, não é estimulado o pensamento crítico da sociedade através de um jogo de futebol. O pensamento crítico de uma sociedade é estimulado através de conhecimento e leitura. E como é que essas pessoas vão ter acesso e liberdade de escolher a informação que elas querem se os livros forem realmente taxados e elas não tiverem mais condições de comprar? Porque o estímulo à leitura já não é lá essas coisas. E o livro sendo bastante caro, vai realmente virar uma coisa irrelevante no dia a dia dessa sociedade. E aí eu venho com o trecho de Gabriel Pensador para que vocês reflitam, né? Que quando ele tem uma música dele que se chama Até Quando, na qual ele fala que as pessoas não têm tempo para raciocinar, porque elas precisam trabalhar para sustentar a sua família.
acordo sem tempo para raciocinar. Não tenho diploma, não pude estudar. Então, a gente percebe que esse cenário que Gabriel Pensador trouxe nessa música, ele está presente até hoje. Então, se eu construir uma sociedade na qual as pessoas sejam educadas para achar que precisam apenas trabalhar porque elas não têm outra opção, porque precisam pagar as contas, eu não vou dar tempo a elas de ter um entretenimento e um conhecimento. Logo, vai ser mais difícil dessas pessoas pensarem fora da caixa e de encontro a os modelos que são impostos para elas. E aí, escutem a música de Gabriel Pensador, vou deixar o link do clipe aqui na descrição do vídeo. Deem uma olhada também nessas obras literárias e na versão cinematográfica. E é isso, galera. Espero que vocês pensem um pouco fora da caixa após esse vídeo e compartilhem, curtam, divulguem. E é isso, gente. Beijão em vocês. Até o próximo vídeo. Até segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau.